As palavras da aliança, baseado no versículo de número 1. Meu objetivo é abordar o processo repetitivo, que era um processo mnemônico de aprendizagem. Quando você repete várias vezes, você estará aprendendo o conteúdo, o ensinamento, seja de qualquer atividade. A repetição é um recurso de aprendizagem. Antes, porém, é hora de orar mais uma vez. Ore ao Senhor, pedindo: Senhor, eu dê uma palavra. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ver algo que eu nunca vi aqui nesse texto. Senhor, mostre para mim alguma coisa. Peça a Deus que possa te iluminar, meu irmão, que Ele possa trazer luz ao seu pensamento e que nós possamos transportar lá para o povo que se encontra lá no Hermon, junto a Moisés, ouvindo a última parte do discurso dele. Está acabando o discurso de Moisés. E aquele povo está ali e nós estaremos também assentados ao lado de Moisés, ouvindo o que ele tem. Fale com Deus. Senhor, fale comigo. Dá o presbítero Fred para fazer uma... Amém e amém, Senhor. Meus queridos irmãos, o Brasil é extraordinário. Talvez você não saiba, mas o relógio que você utiliza no seu pulso, no seu braço, foi inventado por Santo Dumont. Santo Dumont, depois que inventou o avião, o Zeppelin, onde ele voou lá com seu 14 bis em Paris, aproximadamente 220 metros, ele inventa o relógio para medir o horário, e esta foi uma invenção que ganhou o mundo, embora haja contestação de que ele não seja pelos americanos o pai da aviação. Mas a Europa e nós brasileiros defendemos que Santo Dumont foi o inventor do avião e do relógio de pulso. Antigamente as pessoas usavam o relógio de bolso. Santo Dumont tira o relógio do bolso, coloca no pulso. Mas o Brasil também, essa semana, celebrou o centenário de um nordestino ali de Recife, que nasceu no dia 19 de setembro de 1921. Alguém, um pedagogo chamado Paulo Freire. Não vou entrar na seara se ele é marxista, se ele é contra a palavra de Deus ou não, mas eu vou entrar na seara de um educador que, em certo aspecto, foi e é considerado, segundo a lei 12.612, o patrono da educação brasileira. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Moisés cansado
de já proferir 3 discursos e caminhando para o final da sua fala. Nós estamos, irmãos, já há quase 2 anos expondo o livro de Deuteronômio. Agora você imagine o povo assentado ouvindo esse discurso. Quantas horas o povo passou ouvindo atenciosamente a fala do líder Moisés. Provavelmente Moisés em dado momento estava cansado. Qual pedagogia ali Moisés deveria utilizar para fixar as palavras da aliança? Esse é o nosso tema de hoje. Veja o versículo de número 1. Estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizessem com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizeram com eles no Monte Horebe. Um dos modelos para que você possa gravar as coisas é repetir. Repita, repita, repita. Se você repetir algumas vezes, você vai memorizar. E esse é o método nosso, irmãos. Toda vez que você entra no corpo de Cristo, toda vez que você entra na igreja, toda vez que você escuta um pastor pregando, um presbítero anunciando a palavra de Deus, um missionário, um servo de Deus, um homem de Deus, você está ouvindo algo que provavelmente você já ouviu na sua jornada de cristão. Há quantos anos você tem de jornada cristã? Quantos sermões você já ouviu? Quantos textos repetitivos você já ouviu na sua vida? Vamos pegar um pequeno exemplo. O Salmo 23. Quantas vezes você já ouviu alguém pregando no Salmo 23? E eu ontem lá na IPCG eu vi o pastor pregando mais uma vez no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas. Quantas vezes você já ouviu esse sermão? Quantas vezes você já ouviu esse texto? Quantas vezes esse texto ele cai na sua mente de forma repetitiva? E Moisés estava ali falando mais uma vez de forma repetitiva, e mais uma vez você vai ouvir de forma repetitiva Moisés falando 3 coisas para você. Anote aí, quais são os 3 assuntos da lição de hoje? Primeiro, a sua história é importante. A sua história é importante. Moisés primeiro vai tratar disso. Segundo, Moisés vai considerar a questão do compromisso. Ele diz que a história é importante, mas ele diz que o compromisso assumido com Yahvé é importantíssimo. E em terceiro e último lugar, ele vai dizer da importância de obedecer, porque se o povo não for obediente, a sanção, o castigo, será pela desobediência. Compromisso, desobediência, histórico de vida. É isso que a gente vai trabalhar nessa noite. É isso que o texto trabalha, do versículo 1 ao versículo 29. Irmãos, eu quero então olhar o primeiro bloco dessa dissertação, lembrando, claro, que nós estamos saindo de um contexto de maldições. Se você olhar a parte do versículo 15, do capítulo 28, dê uma olhadinha, do capítulo 28, versículo 15, até aqui o Senhor. Segundo, porque os teus inimigos foram perigosos, serão perigosos. Terceiro, porque todas essas perseguições gerariam desespero. Isso foi assunto do domingo passado. E o assunto de hoje? O nosso assunto de hoje tem como resumo, e se você pegar bem esse resumo, é que Deus, em seu eterno decreto, deliberou tudo o que acontece. Vamos traduzir isso aí? Deus, ele é livre. Deus, ele é livre. E ele já decretou tudo o que acontece na sua vida, na sua história, na sua casa. Esse é o resumo do nosso sermão de hoje.
Deus, em seu eterno decreto, deliberou tudo o que acontece. Você crê nisso mesmo? Eu não posso seguir sem orar então mais uma vez, porque é possível que você até está me ouvindo aqui, mas está assim: eu não acredito que tudo que acontece comigo foi deliberado por Deus. Pode haver alguém aqui achando: não, isso não é verdade, que Deus é esse? Que história difícil é essa que eu passo? Meu irmão, se você pensa dessa forma, abaixa sua cabeça agora e ore: Senhor, eu não entendo porque eu vivo isso, eu não entendo porque eu passo com essa circunstância, eu não entendo porque eu estou preso a certas coisas. Então, fale ao Senhor nesse momento, porque toda a sua história, todos os seus momentos, a sua vida está deliberada pelo eterno decreto de Deus. Tudo que acontece, até eu estar aqui nessa noite, foi marcado por Deus no relógio de Deus. E Deus sabia que você estaria aqui nesta noite. Para aí agora, Senhor, se tudo está, Senhor Deus, deliberado por Ti, Senhor, então eu quero entender como eu vou viver. Me ensine, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você orou? Você colocou o seu decreto, a sua vida nas mãos do Senhor? Então vamos ver Moisés sendo repetitivo. E os versículos de 1 a 29, passe os seus olhos, a gente não vai ficar lendo, relendo, já lemos uma vez, é suficiente. Dos versículos de 1 a 29, a Bíblia em português apresenta um problema. Nós temos um problema nesse bloco. O hebraico, ele é o último versículo do capítulo 28. Então, no hebraico, o último versículo do capítulo 28 está incluído nesse primeiro versículo. Então, olhe o contexto anterior na Bíblia, para que você não perca. O Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho que te disse, nunca mais, jamais o verá. Sereis ali oferecido para a vingança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. O problema começa aí. O versículo é um epílogo do capítulo 5 a 28. Então, quando a gente começa a longa dissertação de discurso de Moisés, que começa no capítulo 5 e vai se estendendo até o capítulo 28, observa-se um título para esse terceiro discurso: seja o que for. Todavia, trata-se de um comentário editorial, onde conclui-se que o capítulo 28 expressa uma aliança firmada por Deus a Israel. E essa aliança é obediência. É essa a palavra. Por outro lado, o versículo pode introduzir os capítulos 29 e 30, que parece uma íntima relação ligadas com os versos 1 e 9, pois ambos se referem às palavras da aliança. Visto isto, nós queremos trazer o nosso tema dessa noite: palavras da aliança. Se você quer ficar com a abordagem do versículo 68, que termina o capítulo em hebraico, na realidade termina a Bíblia hebraica no versículo 67, incluindo o 68 como sendo um do 29, você coloca assim: as palavras da aliança são palavras de obediência. Mas como nós estamos abordando na Bíblia portuguesa, nós começamos no versículo 29, onde nós temos o nosso tema: as palavras da aliança. Apresenta de 1 a 9 um retrospecto histórico. Alguém certa vez disse que um povo sem memória é um povo fadado ao esquecimento. Qual é a sua história? Da onde você veio? Eu estou hoje desde cedo ministrando aos meninos, falando da nossa história, das pessoas que investiram num discipulado na nossa vida,
de pessoas que gastaram tempo ensinando a palavra de Deus. Da onde nós viemos, a nossa raiz, alguma igreja. Mas uma coisa eu digo para você: não esqueça a sua história. Faça um retrospectivo da sua história. É sempre importante ouvir o anjo do Senhor, que era o Senhor Jesus, na ilha de Pátimos, falando para o último apóstolo, dizendo: olha, lembra-te do primeiro amor, lembra-te de onde vieste, retorne à sua história, recorde aquilo que aconteceu com você. Meu irmão, hoje, se a retrospectiva aqui de Israel era o Senhor falando: lembra que foi eu que libertei vocês do Egito? Lembra que foi eu que fiz vocês passarem pelo Mar Vermelho? Lembra que foi eu que durante 40 anos conduzi vocês pelo deserto? Não faltou comida, não faltou água, não faltou vestimenta, não faltou nada para vocês. Lembra, 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 lembra. Moisés está num processo repetitivo para dizer a você que está sentado, a você que está ouvindo a palavra de Deus: lembra da tua história. Sabe por quê? Porque nós esquecemos a nossa. O Senhor puxa a orelha daquelas igrejas da Ásia. Ele estava falando justamente isso. Eles já não lembravam do primeiro amor, da retrospectiva histórica. O versículo 1 desse discurso de Moisés aqui introduz o que o mediador da aliança Javé ordenara a Moisés, que ele fizesse um pacto com os filhos de Israel. Em hebraico, essa expressão, fazer uma aliança, literalmente é cortar uma aliança. A expressão tem associação antiga com o tratado não bíblicos como do Oriente Próximo, em que eles eram ratificados num pacto, num acordo, num contrato, numa cerimônia, em que ambos firmavam um compromisso, firmavam ali algo importante que deveria ser cumprido, e intimamente a aliança era abordada. E nesse caso, duas eram as intimidades relacionadas, dos dois processos relacionados com a aliança de Deuteronômio. Primeiro, guardar os mandamentos do Senhor. Segundo, obedecer. Só isso. O versículo de número 4, infelizmente, Israel, tão maravilhosamente favorecido ao ponto de viver em meio de tantas provas do favor divino e do poder de Yahvé, não dispunha da compreensão e das percepções necessárias para que ver além dos acontecimentos externos um significado ainda mais profundo. É como se fosse assim, olha o versículo 4, porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Irmãos, por que será que nós temos tantas dificuldades para ver as bênçãos do Senhor? O Senhor age, o Senhor faz milagres, o Senhor intervém, e às vezes a gente não consegue compreender e entender a profundidade, pois Israel da mesma forma agia dessa forma, com o coração duro, com seus corações desviados. Tal dureza do coração impediu os judeus de crerem no Senhor Jesus. Mas você, um dia, creu no Senhor Jesus. Sua história começou a ser modificada. As cadeias caíram. Sobrenatural aconteceu e você ouviu Paulo dizendo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lembra do seu histórico. 5 e 6 do nosso contexto. 40 anos o Senhor havia conduzido pelo deserto. Observe essa linguagem semelhante em 8, 2, 4. Muito poucos daqueles que se achavam presentes em Moabe haviam conhecido as experiências do êxodo, porque a geração mais velha já estava falecida. Você sabe que da geração que saiu do Egito, somente 2 homens entraram na Canaã, na terra prometida. Foi quem? Josué e Caleb. Gente, e os outros? Isso traz uma lição para nós.
Talvez você esteja hoje questionando aqui: ah não, Deus esqueceu de mim. Talvez hoje você esteja com o seu coração ascético. Deus não vai fazer. Deus tem todo o poder para fazer. Deus tem todo o poder para manifestar a sua glória. Lembre-se da sua história, de como o Senhor tem estado com você, de como o Senhor tem sustentado a sua vida, de como o Senhor tem guiado você pela a existência da sua história. O Senhor é contigo, meu irmão. Versículos 7 e 8. Discurso de Moisés agora é retornado. Ele cita outras provas da ajuda de Yahvé nos anos passados. A referência é a conquista de áreas a leste do Jordão. Deus deu vitórias, Deus já tinha dado cidades, Deus já tinha dado bênção para aquele povo, e eles tinham que lembrar. E você tem que lembrar, passada, pregressa, sua retrospectiva. No processo de didática, de fixação, Moisés estava falando assim: vou repetir de novo a nossa história. E vocês têm que contar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus bisnetos, tudo aquilo que o Senhor fez. Meu querido, você pode trazer à sua memória algo da manifestação plena de Deus, da bênção de Deus? Dado momento, nós estávamos discipulados essa semana, na sexta-feira, e nós estávamos recordando isso. O quanto o Senhor foi bom e generoso para conosco. Hoje eu estava ali no cemitério do Gama, estava conversando com a família da fé, lá no Lago Azul, nossos irmãos. E uma ovelha querida do Lago Azul me procurou: pastor, eu passei por um momento difícil na minha vida. Pastor, eu nasci de novo, o Senhor foi com a minha vida, eu tive Covid, eu tive complicações respiratórias, pulmonares, etc e tal. E aquela irmã foi recordando as lutas que ela passou nesse período de Covid, de tratamento, e nós olhávamos para ela, e ela disse: pastor, o Senhor me deu uma nova vida, o Senhor é comigo. E é isso que Moisés está falando: lembra da sua história, lembra das bênçãos, lembre que eu estou contigo. Lembre que nas palavras agora do Novo Testamento: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu não sei como você entrou aqui nessa igreja, mas a sua história é importante. A sua história, o seu histórico não pode ser jogado fora na lata do lixo. A sua história, a minha história, moço, foi escrita por dedo de Deus, e ela é importante. Segundo lugar, apresenta as palavras da aliança, apresenta uma exortação ao compromisso. Verso 10 e 11, expressão está que em Yahvé é muito significante. O verbo, numa nuance reflexiva: vós assumiste vossa posição. Em várias passagens do Velho Testamento, ela é usada de maneira semelhante. Então veja no versículo de número 10: vós estáis hoje todos perante o Senhor, vós assumiste vossa posição. Hoje o Senhor te chama para uma posição. Hoje o Senhor te chama para um compromisso. Hoje o Senhor te chama para uma aliança. Lembra daquele cântico? Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para um compromisso. Hoje Ele te chama para um pacto. Hoje Ele te chama para um renovo. Hoje Ele te chama, o Senhor te chama. Moço, preste atenção nisso. Um compromisso. A assembleia pactual é descrita de maneira acurada, segundo os cabeças tribais ali que estavam, os anciãos, os oficiais, os homens de Israel, as crianças, as mulheres, até o estrangeiro estava no meio deles. E aí Moisés diz assim: preste atenção, família, Israel, povo, o Senhor quer um posicionamento diante dele. O Senhor quer um posicionamento. Versículos 12 e 13, o propósito da aliança da Assembleia é declarado para que entre na aliança de Yahvé teu Deus, no seu juramento
e ele te seja por Deus. Versículo 14 e 15, a exigência pactual, agora aqui estendida, que havia ainda de nascer as gerações futuras, formava uma unidade com o antigo Israel, que fizera o voto no Sinai. Se, em segundo lugar, as palavras da aliança apresentam uma exortação ao compromisso, em terceiro lugar, apresenta também um castigo. O castigo pela desobediência. A sanção, do versículo 16 ao versículo 29, são consequências da desobediência. 16 e 17, a peregrinação no Egito, o êxodo, a jornada errante pelo deserto, que havia oposto Israel em contato com os deuses dos gentios, as suas abominações, são aqui rememorados. Tal recordação traria à mente da nação tanto os atos redentores de Deus, como o perigo de cair na idolatria. Leia o 16 e 17. Deixa eu te falar uma coisa. O perigo da gente desenterrar os ídolos é muito grande. Quantas vezes os ídolos do nosso coração são desenterrados? Você luta contra um ídolo. Você luta contra algo que te domina, que te sufoca, que te mata, e de repente, volta e meia, aquilo levanta, aquilo vem, aquilo é desenterrado. Meus irmãos, Moisés está falando, cuidado, não mexa nisso. Vocês já passaram da prática dessas nações. Vocês devem adorar somente Yahvé. É como Moisés estivesse falando para nós aqui hoje: adore a Deus, busque a Deus, confie em Deus, obedeça a Deus, sirva a Deus. Versículo 18, a idolatria aqui é descrita como uma planta que cria raízes e produz uma colheita de ervas venenosas e amargas. Ninguém consegue ver uma raiz de uma árvore. Eu lembro uma vez que nós tivemos que cortar uma palmeira que ficava no jardim da igreja. E eu já contei essa história da palmeira aqui, porque os irmãos queriam preservar a palmeira, era uma palmeira muito bonita realmente. Mas a raiz da palmeira estava debaixo do templo, passando debaixo do templo e colocando em risco todo o santuário. Às vezes a coisa está tão séria na sua vida que ela já enraizou. Já tomou todas as áreas. A gente não vê, mas ela está aí. Moisés está falando, cuidado com a idolatria. É uma raiz danosa. Essa é uma figura de linguagem clássica que também aparece em 32:32, Oséias 10:4, Amós 6:12. Verso 19, a raiz que produz traz frutos maus, agora é descrito como a pessoa que ouve as sanções da aliança, literalmente das maldições, e diz assim, no meu íntimo eu não estou nem aí. Você consegue ver isso no versículo 19? Olha, ninguém que ouvindo as palavras desta maldição se abençoe no seu íntimo. Eu não estou nem aí com essa maldição, Deus não vai cumprir isso. A minha nação é rica, a minha nação é poderosa, eu tenho tudo do bom, do melhor. Isso não vai acontecer. E ele no seu íntimo, diz o texto, veja o versículo 19, no seu íntimo diz, terei paz. É muita gente que gosta de buscar na idolatria, no pecado, no mundo, e acha que vai ter paz no mundo, no pecado. Diz assim, eu vou ter paz de qualquer forma. Não vai ter paz. Não vai ter paz. O significado desta figura, no final do versículo 19, é uma linguagem que a idolatria cria raízes, e o seu resultado final é a ruína completa de Israel, da igreja, de você e dos outros. Meus queridos irmãos, o texto ele vai se trabalhando, e ele chega no versículo 29 dizendo assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei.
Aqui temos uma exortação para que Israel cumpra a vontade de Yahvé, tal como foi revelada, e o conteúdo desse versículo, desse contexto. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa. Talvez você tenha o tempo desse culto, estamos a 30 minutos de um culto, e esse seja o seu tempo, talvez este seja o seu tempo, não importa. Não importa se você tenha 40 anos, 50 anos, foi criado na igreja. Não importa. O que importa são as palavras que o apóstolo Paulo disse, que são bíblicas, e que estão aqui inseridas de forma implícita no versículo 29, onde Moisés diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Sabe que tem muita coisa que você nunca vai saber da sua vida, da Bíblia. Há muitas coisas que não adianta perguntar por que, Deus. Essas coisas são encobertas. Não é para que nós possamos ter o nosso cognitivo ampliado, revelado, mostrado, porque essas coisas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas venha uma vírgula aí dentro desse texto. Mas existem muitas coisas que você que chegou aqui agora já ouviu e já sabe. Como, por exemplo, sua história é importante, seu compromisso é importante. E em terceiro lugar, nós estamos vendo aqui que obedecer é a essência, é a chave, porque a desobediência leva às maldições. A confissão de fé de Westminster, ele trabalha dentro do aspecto dos eternos decretos de Deus. Como nosso resumo expõe que tudo o que acontece conosco, tudo que acontece na nossa história, na nossa vida, é do eterno decreto de Deus, e Deus deliberou que tudo isso acontecesse. Podemos buscar dentro da confissão de fé uma chave para ampliar a minha consciência crítica a respeito dessa questão das alianças, dos pactos. E tem tudo que acontece comigo. Então, queridos, diz lá: desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo que acontece. Tudo que acontece. Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua bondade. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. Deus preparou o seu caminho. Deus preparou a sua história. Deus preparou para que você pudesse obedecer. Deus preparou que você pudesse cumprir esse compromisso. Você crê nisso? Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Uma coisa importante é olhar para a confissão e olhar dentro desse tema dos decretos de Deus, que Deus não criou o pecado. Deus não é o autor do pecado. Deus não violenta a sua vontade. Também, se você colocar na sua cabeça que você não vai cumprir o mandamento do Senhor, os mandamentos do Senhor, que você não vai obedecer ao Senhor, que você não vai trilhar no caminho do Senhor, as maldições te alcançarão. O peso vai vir sobre a sua vida. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo, grife essa palavra, ninguém tenta. Então pare de colocar a culpa em Deus. Pare de colocar a culpa em Deus. Pare de colocar a culpa na sua sorte. Ó vida, por que eu tenho essa sorte? Para de ser vítima.
Pare e olhe para Deus e diz: Senhor, eis a minha história diante de Ti, eis a Tua aliança de bondade, de misericórdia, de fidelidade, eis que as Tuas mãos e sobre a minha cabeça. Senhor, eu vejo, eu contemplo, eu quero me reanimar, eu quero estimular a minha fé em Ti. Tinha Atos 3:23, que nós estamos estudando Atos. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vos mataste crucificando-o por mãos iníquas. O próprio Filho se entregou por amor a nós, se entregou por amor a você. Meu irmão querido, que essa passagem nos ensina? As palavras da aliança apresentam um retrospecto histórico. As palavras da aliança nos apresentam uma exortação, um compromisso que assumimos. E em terceiro lugar, se não formos obedientes, se formos desobedientes, os castigos chegarão. As cláusulas de uma aliança são importantíssimas. Elas são elementos de um eventual litígio e serão cobradas diante de um juízo. Os magistrados e as partes estarão atreladas às cláusulas contratuais. Você já estudou, você já conhece que as principais cláusulas das alianças ou contratos firmados são pacto das obras, leis, pacto redentivo, estamos sobre isso em Cristo Jesus, pacto da graça, que é temporal, e pacto da nova aliança. Você está firmado no pacto da nova aliança? Dentro destes contratos, dessas cláusulas, são bem claros 3 coisas: a sua história, o seu compromisso e a sanção. Se você é obediente, você vai ter as bênçãos do Senhor. Se você não for obediente, você vai ter as maldições. Você conhece os 3 fatores essenciais para se manter firmes diante das ciladas de Satanás? Quais são esses 3 fatores? Sua história, seu passado. Muito importante para manter o efeito da graça sobre a sua vida. Como Cristo te resgatou, de onde Cristo te tirou. Não esqueça de onde você veio e para onde você vai. Nós vamos para Canaã celestial. Nós vamos entrar nessa terra prometida. Nós vamos entrar num lugar santo. Nós vamos desfrutar dessa Canaã, aonde o pecado não entra, aonde a doença não entra, aonde os flagelos dessa vida não entrarão, só os remidos lavados pelo sangue do Cordeiro, esses entrarão. Você tem certeza disso nessa noite? Tem. Os outros são o compromisso e a obediência. O que acontece com a igreja? O que acontece com a igreja quando o compromisso e a obediência forem marcas da igreja? Eu penso, querido, a igreja será diferente. Eu penso que a missão da igreja ficará bem evidente. Estamos estudando qual é a missão da igreja, qual é a ordem que Jesus deixou para a igreja. A missão da igreja, meu amado, é pregar a palavra. A missão da igreja é exortar uns aos outros. A missão da igreja é, sobretudo, discipular. E hoje eu quero apresentar o livro que eu comprei e estou lendo. O livro de evangelismo, chamado Discipulado na Igreja Local. Randy Popper, ele é pastor titular, fundador da Perímetro em Atlanta, nos Estados Unidos. Uma igreja presbiteriana, grande, influenciadora, uma igreja norte-americana, onde seu pastor é graduado na Universidade de Alabama, pelo Seminário Reformado de Teologia. Ele é autor de vários livros e ele é fundador de um discipulado que eu estou estudando e que eu espero que você possa também estudar comigo e que no futuro você possa também fazer com outras pessoas, que é o Life on Life. Vida sobre a vida. Você precisa derramar da sua vida sobre a vida da outra pessoa, para que aquela pessoa possa ser igual a Cristo, possa ser um seguidor integral de Cristo. Esse livro, essa semana,
me levou a ler de madrugada. Eu, quando compro um livro e o livro me prende, eu leio o livro sem parar. É como uma alimentação. Eu comecei a ler esse livro no dia 21/9. E esse livro já está quase no fim. Eu parei porque senão eu ia terminar. Já estou na página 160. De tamanha importância que é fazer discípulos. Se você não faz discípulo, no mínimo você não está cumprindo a missão de Jesus. No mínimo você não está edificando as pessoas a aprenderem como nós estamos aprendendo hoje, a desenvolver os seus talentos, os seus dons, os seus chamados, a aprender fundamentos importantes para a sua vida, como por exemplo, olhe para a sua história. Não esqueça a sua história. Sabe, Jesus, ele disse assim, crê no Senhor Jesus, será salvo tu? Às vezes nós estamos esquecendo a nossa casa, a nossa história, o seu histórico. Se você assumiu um compromisso com Jesus, a palavra final é obedeça. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor. Vamos adorar o Senhor.